Meus amados e queridos, em nome de Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E nele podemos tudo, em todas as lutas, em todas as provas desta vida, confiando nele, ele sempre irá nos ajudar. Eu queria nessa noite chamar a tua atenção para a ministração da palavra do Senhor nessa noite. Eu tenho a palavra para a tua vida. Você que está em casa, está chegando em casa talvez, está jantando ou ceando, né? Mas Deus quer falar com você. Pela manhã eu deixei um versículo, que foi o versículo do nosso Café com Cristo. E é o mesmo versículo que eu vou ler. Talvez você não teve a oportunidade de ler, de ouvir uma reflexão no Café com Cristo desta manhã, mas agora você vai ouvir a mensagem completa, tá bom? Então, livro de Números, capítulo de número 14. Versículo de número 8 e o versículo de número 9. Números, capítulo 14, versículo de número 8 e o versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Meus amados, diante de nós estamos, diante dessa leitura, estamos vislumbrando ou nos vendo um quadro tão esperado de uma promessa de Deus na vida do seu povo. Todos nós conhecemos a trajetória de Israel após a saída do reinado do Egito, das mãos de Faraó, e vai partir para uma peregrinação com o único objetivo: chegar em uma terra prometida. Primeiro, quem faz a promessa é o próprio Deus. Desde Abraão, quando Deus disse que através dele, através de Abraão, haveria de surgir várias nações e Israel seria o seu nome. Por meio de Abraão nasceu Isaque.
Por meio de Isaque nasceu Jacó. E em Jacó nasce as 12 tribos de Israel. E agora o que me chama a atenção é que Moisés recebe uma incumbência de Deus, isso no capítulo de número 13. Logo no seu primeiro versículo, Deus vai falar: e falou o Senhor a Moisés dizendo, olha aí, quem falou foi Deus. Eu queria que você prestasse bem atenção aqui na palavra do Senhor. Você que está em casa, na live, ouvindo pela 88,1, escute-me bem o que Deus nos leva a crer. O que Deus nos leva a crer. Essa seria, ou será o nosso título, o que Deus nos leva a crer. Aleluia! Observe que o versículo 2 do capítulo 13 vai dizer o seguinte: Deus falando com Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Vem comigo. Observe que a terra pela qual Deus promete a Israel é uma terra que emana leite e mel. É uma terra que Deus prepara para o seu povo. É uma terra que Deus quer dar, escolhe e diz: é de vocês. Porém, a Bíblia nos diz que Moisés recebe de Deus a incumbência. E esta incumbência era que ele deveria escolher 12 maiorais para espiar a terra. O que Deus nos leva a crer é o tema nessa noite. O que Deus nos leva a crer. Vem comigo, você aqui, pense comigo. Deus promete uma terra, a terra de Canaã, e diz a Moisés: a terra é verdadeiramente mana leite e mel. Só que Deus promete a terra, mas alguém tem que ir lá e conhecer a terra, saber a terra pela qual Deus escolhe para que o seu povo venha a estar nela. E nos diz a Bíblia que Moisés escolhe 12 espias. Aleluia! A partir do versículo de número 4 até o versículo de número 15, você vai ver o nome de cada um personagem escolhido como maioral para ir espiar a terra. Observe que no versículo de número 17 do capítulo 13, o texto nos diz: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E o que eu quero nesta noite é que você entenda o que Deus nos leva a crer. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Os 12 agora vão para espiar a terra. E passa ali um período de aproximadamente, o texto vai dizer, de 40 dias espiando a terra. Oh, coisa boa! Bendito seja o nome do Senhor. Observe aí, se você tem uma Bíblia,
que no versículo de número 20, do capítulo de número 13, diz assim: também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. E nos diz o texto, versículo de número 23, que depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre verga, como também romãs e figos. Quer dizer que os espias olharam a terra e disseram: a terra é boa, a terra produz, a terra ela tem frutos. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer já para mim e para você, o que Deus promete, primeiro eu preciso crer, pois o tema diz, o que Deus nos leva a crer. O que foi que Deus quer que eu tenha ou acredite? Primeiro, na promessa. Segundo, que existia uma terra literal. Isso mesmo, uma terra reservada, um local chamado a terra de Canaã. E a Bíblia vai dizer em terceiro lugar que era uma terra boa, era uma terra próspera, era uma terra frutífera. Deus nunca vai dar nada aos seus filhos de ruim. Deus sempre dá o que é bom. Deus nunca vai dar nada de ruim. Deus sempre dá o que é bom. Pegou aí? Recebe de Deus nessa noite. O que é que Ele quer que você creia? Que existe uma promessa. O que é que Deus quer que você creia? Que existe uma terra. O que é que Deus quer que você creia? Que existe um lugar frutífero. Aleluia! Porém, Deus nunca nos dará nada de graça sem nos provar. Delabanto e que labadaço e que andoramana. Deus nunca nos dará nada sem nos provar se eu creio, se eu tenho fé, se eu acredito em sua palavra, se eu acredito nos seus mandamentos, se eu acredito em sua promessa. Chega agora o relatório na mão de Moisés. Chegou o relatório. E não foi um relatório satisfatório. Não foi um relatório que alegrou alguém. Uma maioria sim, e uma minoria não. Observe comigo se você tem uma Bíblia. Versículo 27 diz assim do capítulo 13. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente mana, leite e mel. Olha aqui o fruto. E eles mostram o fruto da terra. A terra é boa. A terra verdadeiramente mana leite e mel. E aí vem o relatório pessimista. O que Deus quer que eu e você creia é o tema. Deus
não gosta, ele detesta crentes pessimistas. Deus conta com crentes otimistas, crentes que têm visão da glória, crentes que crê na promessa mesmo não vendo, crentes que crê na palavra de Deus mesmo não apalpando aquilo que Deus prometeu, mas ele crê. Doa em quem doer, aconteça o que acontecer, eu creio, aleluia. Porém, há um grupo que se levanta, sempre há, durante toda a história, grupos pessimistas. Olha só o que este grupo fala para Moisés. Vem comigo, versículo de número 28. O texto diz: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Isso é o relatório dos 10 espias. O povo que habita naquela terra é poderoso. E as cidades são fortes e muito grandes. E também nós vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam ali naquela terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Pasme, irmãos. Observe o relatório desses espias. Primeiro eles trazem um relatório dizendo a terra pela qual Deus nos prometeu mana, leite e mel, está aqui o fruto. Porém, ai Jesus, a terra tem cidades fortes, a terra é poderosa, lá só tem homem grande, os Anak, os filhos de Anak. Começa agora a colocar pessimista. Os 10 são pessimistas, quer dizer, sem fé, incrédulos. Irmãos, a pior coisa do mundo é você estar junto de alguém pessimista. A pior coisa do mundo é você estar junto de alguém pé frio, incrédulo, não crer, fica sempre colocando palavras negativas, infamando, tá chegando. Só que a Bíblia vai falar, no versículo de número 30, se levanta outra categoria, que é minoria. A maioria são 10. Todos unânimes concordam com o relatório. Porém, 2 desses 12 se levantam. Olha o que diz o versículo 30. Então Caleb fez calar o povo. Parece que eu vejo o Caleb e agora se levanta e diz: atenção, atenção, povo de Israel! Oh, glória! Precisamos de homens assim, missionária. Precisamos de mulheres assim no tempo de hoje. Se levantar com autoridade, se levantar com firmeza, se levantar com ousadia na palavra de Deus e fazer calar esses pessimistas
essas pessoas do contra, essas pessoas negativas, essas pessoas incrédulas, ele se levanta e diz: atenção, povo de Israel! Subamos, vamos subir animosamente, quer dizer, vamos subir animados, vamos possuí-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aí agora vem a classe dos pessimistas, missionária. Quando Caleb fala com toda a autoridade, quando Caleb abre a sua boca para falar, vamos subir, vamos nos animar, eita, glória! Deus está precisando de homens e de mulheres animadas. Obra de Deus precisa de homens e de mulheres animados. Vamos orar, porque Deus vai pegar todos os pessimistas, porque a obra vai crescer, a obra vai prosperar, queira ou não queira, vamos chegar lá. Só que o outro grupo se levanta e diz: Moisés, versículo de número 31. Não poderemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. Olha aí os dois lados. Eu estou trazendo para que você veja o lado dos pessimistas e o lado dos otimistas. O que Deus quer que você creia. Porque Deus nos leva a crer em alguma coisa e espera a nossa atitude. Para você receber algo de Deus, Deus quer ver atitudes. Versículo 32 é o que me machuca mais. Esse grupo agora, desses 10, segue falando. Depois que Caleb disse: nós temos que subir, nós temos que estar animado. Aleluia! É herança nossa. É herança nossa. E nós iremos prevalecer. Era a visão de Caleb. Aí vem agora o outro grupo e diz isso. Versículo 32 diz assim: e infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, terra que consome os seus moradores. Veja que eles já mudaram. Lá em cima eles dizem que a terra era verdadeiramente, a terra manava leite e mel. Agora eles começaram a difamar a terra, infamando lá, dizendo: olha, o povo lá é grande. O povo lá tem grande estatura. Olha o versículo 32. Também, olha, Moisés, a terra consome moradores. O povo que vimos lá são homens de grande estatura. Também vimos ali, Moisés, gigantes. Tu sabe quem eram os filhos de Anak, Moisés. Tu tem conhecimento dos filhos de Anak. São homens fortes, homens grandes. Homens de batalhas. São descendentes lá do gigante, Moisés. E olha, Moisés, ainda eu quero te dizer mais uma coisa. E éramos aos seus olhos como gafanhoto, Moisés. E assim éramos aos olhos dele, Moisés. Isso são o grupo dos pessimistas. Dentro das igrejas tem isso.
de órgãos, pessoas que não comungam a visão do seu líder. Em vez de falar a mesma língua dos seus líderes, começa a infamar, começa a criticar, começa a dizer assim: não vai prosperar esse negócio não, tá errado. Não, o que ela está fazendo, o que ele está fazendo está errado, não vai prosperar, não vai crescer, não vai dar certo, não adianta aqui implantar uma cabeça de boi, não vai dar certo o negócio, está infamando a terra, está criticando, mas não crê, enquanto o líder está dizendo: vamos lá, vamos nos animar, vamos subir, a herança é nossa, nós iremos prevalecer. Meu Deus, estou sentindo Jesus aqui, estou sentindo Jesus aqui, aleluia! E entra agora um outro personagem, Josué, disse: o que Caleb está falando, eu assino embaixo. O que Caleb está falando, eu assino embaixo. Olha só o que Caleb vai dizer. Caleb dá um grito e diz a toda a congregação, capítulo 14, versículo 7. A primeira atitude que Caleb fez, foi rasgar as suas vestes. Caleb rasga as vestes e começa a falar a toda a congregação dizendo: povo de Israel, vocês que me ouvem, vocês acabaram de ouvir o relatório desses 10 pessimistas, desses 10 incrédulos, que nem contribuem, nem faz e quer atrapalhar. É assim que tem muito da igreja. Nem faz, nem deixa ninguém fazer e fica atrapalhando a obra. E Caleb diz assim: vocês estão vendo esse grupo? Agora eu tenho uma palavra para dizer. Caleb já falou, agora é a minha vez de falar. E Josué se levanta e diz assim: olha, a terra, pois, da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Eita, 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 eita Deus, a terra é boa, a terra é boa. Em vez de você ajudar, não atrapalha. Porque a terra é boa. Precisamos só de homens e de mulheres corajosas. Precisamos de homens e de mulheres dispostos com ousadias, crendo que o que Deus prometeu se realizará em meio a gigantes, em meio a homens fortes, em meio a cidades fortificadas, em meio às tribos e clãs que possam existir. Eu creio na promessa de Deus. Ele disse ainda: olha, a terra é boa, se o Senhor se agradar de nós, nula dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes ao Senhor. Olha que coisa linda. Tão somente não sejais rebeldes ao Senhor, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo.
o Senhor é conosco, não temas. Eu vou concluir agora dizendo: ei, você que está aí, ó, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus te prometeu. Você tem que lutar acreditando naquilo que Deus te deu. Vai surgir algozes, vai surgir caluniadores, vai surgir apontamentos, vai surgir até oposições naquilo que Deus te prometeu. Só que nessa noite, Deus está dizendo para você: continue sendo otimista, porque todos aqueles que se levantarem contra ti, contra o que vocês estão crendo, não herdará a terra, não vai possuir a terra. Alá surir cantorá manácia. Observe que Caleb e Josué foram os únicos que entraram, porque aqueles incrédulos Deus consumiu no deserto. Caleb, com 85 anos, disse: agora eu estou mais novo, mais forte. Quando eu recebi a promessa, não te desanimas, não baixa a cabeça. Quantas pessoas ficam jogando pedras, e o texto vai dizer que eles ficaram tão agoniados, missionários, que eles pegaram pedra para atirar em Caleb e em Josué. Mas quando eles pegaram uma pedra para jogar em Josué e Caleb, a glória de Deus baixou. A glória de Deus baixou. Aleluia! Quem quiser lançar pedra pode até lançar, mas a glória de Deus você vai ver. E Deus te colocará, Deus te dará a terra que mana leite e mel. Pega a palavra, não te desanime, vá em frente, vença, porque o Senhor é contigo, não tenha medo, assim diz o Senhor.